Mais um dia, novas chances, novo caos. Horário a cumprir, metas a bater, a semana começa e tudo se repete outra vez. Não há nada de novo debaixo do sol. Passa o ponto, passa a moda, tudo passa. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Não há nada de novo debaixo do sol. Mais um ciclo, mais um ano, mais um dia. Quando o tempo se renova, nos iludimos acreditando que, quando realizamos um planejamento, temos o controle do tempo. Tempo, sempre contando minuto a minuto no relógio. Às vezes parece que corre mais lento e em outros momentos parece escorrer entre os nossos dedos. De uma forma ou de outra, nosso tempo aqui sempre terá um fim. Uma das certezas da vida é a morte. Em algum momento, mesmo que em outras palavras, você já se deparou com a pergunta: e se não houver amanhã? Imagine que você acordou no mesmo horário de sempre, tomou seu café e fez as mesmas coisas que faz todos os dias. A gente segue a vida e a rotina, mas algum dia nos deparamos com o fim da linha. E nesse dia, onde você abriria os seus olhos? A forma como vivemos essa vida define toda a nossa eternidade. E essa frase ecoou durante muito tempo na minha cabeça. Os pensamentos sobre morte, eternidade ou para onde vamos, às vezes incomoda e também dá margem para muitas outras perguntas. E se não houver o outro lado? Ou ainda, quem garante que existe outra coisa depois daqui? Ou até mesmo, quem prova que existe um Deus? Onde quer que você esteja em sua jornada de fé, o intuito dessa série é tão somente trazer você para refletir junto comigo acerca dessa pergunta que une a todos nós, os seres humanos. E se não houver amanhã? O que você pensa sobre o seu fim? Será mesmo um fim? De Platão a Heidegger, a filosofia tem elaborado muitos pensamentos sobre a morte. No século XIX, Schopenhauer afirmou que a morte é a musa da filosofia. Sócrates, muito antes, concluiu que a filosofia é uma espécie de preparação para a morte. Epicuro enxergava o ser humano como um ser formado por uma série de átomos em movimento e afirmava que, quando alguém morre, simplesmente esses átomos se dissolvem e mais tarde podem se tornar um outro ser humano quando forem unidos novamente. Platão e Sócrates entendiam que, enquanto eu existo, a morte não existe. E quando ela existe, eu não existo. Em uma época bem próxima da nossa, foi a vez de Nietzsche concluir que existem dois tipos de morte. Uma pode ser covarde, quando o homem não tem a noção real do tempo e ela surge como uma fatalidade. A outra é a morte voluntária, que acontece no tempo certo e se dá para aqueles que a aceitam como parte da vida humana. Ou seja, um tempo bem vivido resulta numa morte no tempo certo. Mas nenhuma dessas explicações pode superar a explicação do Criador sobre a criação. Todos nós seremos responsabilizados diante de Deus por nossas atitudes ou ainda pela ausência delas. Ninguém poderá simplesmente dizer que não sabia da existência de Deus, porque ainda que nem todo mundo tenha lido de fato a Bíblia, o salmista afirma que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. E o que diz a Bíblia sobre a morte e sobre o porvir? No livro de Hebreus, o autor garante que a todo humano é dado viver apenas uma vez e depois o que se segue é o juízo.
Eu não estou dando o nome do autor de Hebreus porque, obviamente, ele não é revelado nessa carta. Mas talvez você se pergunte, como ele pode estar tão seguro dessa informação? Bom, independente de quem ele seja, nós precisamos ter em mente 3 coisas extremamente importantes. Em primeiro lugar, se a carta de Hebreus está no cânon bíblico, ela foi divinamente inspirada. A Confissão de Fé de Westminster explica que cânon é a lista autoritativa dos livros bíblicos inspirados. Pouco tempo depois da morte de Jesus, o cânon do Novo Testamento foi afirmado através da avaliação da apostolicidade, da recepção e dos ensinamentos dos livros. Mas, em última análise, o cânon é auto-autenticado, uma vez que a voz de Cristo é ouvida nele. Segundo, se foi divinamente inspirada e está entre os livros da Bíblia, ela não tem erros e muito menos falhas. As palavras técnicas para isso são inerrante e infalível. Em último lugar, nós não lemos a Bíblia para investigar se Deus existe. Nós a lemos partindo do pressuposto que sim, ele existe. A primeira frase da história foi: haja luz. E quem disse isso foi o próprio Deus. Agora, ou você começa lendo esse livro acreditando que ele é a palavra de Deus revelada, ou ele vai ser só mais um livro de ficção lá empoeirado na sua estante, ou até, quem sabe, um item de decoração ou de superstição aberto lá no famoso Salmo 91, que só faz ficar exposto, mas não se aplica à vida. Quem é esse Deus? Fim. Tentamos encarar essa realidade de algumas maneiras. A gente pode acreditar que o fim não é o fim. A morte talvez seria apenas o recomeço para uma nova chance de evoluir por meio da reencarnação. Tem ainda os que acreditam que não há nada depois da morte. Simplesmente tudo acaba e ponto final. Mas a palavra de Deus nos ensina que nenhuma e nem outra versão que eu acabei de citar correspondem à realidade. A Bíblia ensina que a lógica do fim é exclusiva ao nosso corpo mortal. Por isso, o anseio e a batalha pela vida é algo natural, porque Ele mesmo colocou em nós o desejo da eternidade. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É difícil sermos criados para a vida e precisarmos então nos deparar com a morte. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos apresentados à vida eterna, que nos leva a uma outra forma de encarar morte e vida. Morremos para esse mundo em nossas escolhas e vivemos com Cristo e em Cristo para sempre. Quando morremos, nascemos de novo, ainda vivos aqui nessa terra. E quando morremos nesse corpo, nosso espírito continua vivo, porque ele não morre jamais. E Jesus assegurou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Todos nós, independente de que estágio da vida a gente esteja vivendo, por mais que seja um grande desafio pensar em viver eternamente, a gente precisa rever o nosso conceito de viver. E essa é a proposta desse estudo: fazer você refletir e rever a sua própria vida. O que você está fazendo hoje? Quem você é? Quem você deseja ser? Não precisa se apressar a correr atrás do vento. Também não precisa se desesperar com a finitude terrena. Tão somente viva essa vida, sabendo que ela é o começo da nossa vida eterna. Então se proponha esse desafio em casa, na sua rotina, nas suas relações. Afinal, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Quando fechar os seus olhos, você vai abrir o seu olhar para a visão eterna.